Para nós podermos entender melhor a história de Ruth, antes é preciso contextualizar rapidamente sobre sua descendência moabita. Segundo a tradição bíblica, os moabitas eram descendentes de Moabe, o filho mais velho de Ló, que nasceu após a fuga de Ló e suas filhas da destruição de Sodoma e Gomorra. A história é relatada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Os moabitas eram considerados um povo vizinho e frequentemente relacionado com os israelitas na região ao redor do Mar Morto. A relação entre os israelitas e os moabitas é frequentemente retratada como tensa na Bíblia, com várias referências a conflitos e hostilidades entre os dois grupos. Portanto, Ruth era moabita e se casou com Malom, da linhagem de Elimeleque e Noemi, que eram da tribo de Judá. No entanto, Noemi e Elimeleque foram para Moabe devido a uma fome severa que assolava a região de Belém, onde viviam. O livro de Ruth relata que durante o período dos juízes em Israel, houve uma escassez de alimentos na terra de Judá. Em busca de sustento e segurança para a família, Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixou Belém e se estabeleceu na terra de Moabe, que ficava do outro lado do Mar Morto. Durante o tempo em que Noemi e sua família estavam em Moabe, Elimeleque, seu marido, faleceu. Isso deixou Noemi como viúva, com a responsabilidade de cuidar de seus 2 filhos. No entanto, ambos os filhos também faleceram, deixando Noemi sem filhos ou marido na terra estrangeira. Após essas tragédias, Noemi decidiu retornar à sua terra natal em Belém, levando consigo sua nora Ruth. Outro fato importante aqui é falar sobre a lei do levirato. O levirato é um costume antigo, mencionado na Bíblia, que envolve o casamento da viúva com o irmão mais novo de seu marido falecido, caso este morresse sem deixar descendentes masculinos. Esse costume tinha como propósito garantir a continuidade da linhagem e a proteção da viúva, assegurando que ela teria filhos para manter o nome e a herança de seu marido falecido. O levirato é discutido em vários textos do Antigo Testamento, como em Deuteronômio e no próprio livro de Ruth. Dessa forma, Ruth ficou viúva e desamparada. Em diversos momentos na Bíblia, é possível ler diálogos que retratam muito amor e respeito entre Ruth e Noemi, especialmente quando Noemi decide retornar a Belém e encoraja suas noras a ficarem em Moabe. Ruth capítulo 1, versículos 16 a 17. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse diálogo expressa o profundo vínculo de amor e devoção entre Ruth e Noemi. Após retornar a Belém com Noemi, Ruth buscou sustento e provisão para si e para Noemi, colhendo espigas nos campos pertencentes a Boaz, um parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. De acordo com a tradição judaica, os proprietários de terras eram instruídos a deixar as sobras das colheitas para os pobres, viúvas e órfãos, de modo que Ruth tinha permissão para colher o que sobrava nos campos de Boaz. Boaz, notando a diligência e a bondade de Ruth, garantiu que ela fosse bem tratada e tivesse acesso a uma quantidade suficiente de grãos para se sustentar e sustentar Noemi. Depois de Ruth colher espigas nos campos de Boaz, Noemi instrui Ruth a se deitar nos pés de Boaz em uma colheita noturna, como um sinal de sua disponibilidade para o casamento levirato. Isso significava que Boaz, como parente mais próximo de Elimeleque, tinha a obrigação de se casar com Ruth para continuar a linhagem de Elimeleque e assegurar a herança da família. Ruth, depois de ter se deitado nos pés de Boaz durante a colheita noturna, Boaz elogia sua virtude e lealdade. Ele reconhece a difícil situação de Ruth como uma viúva estrangeira e elogia sua decisão de permanecer ao lado de Noemi em vez de buscar um marido entre os jovens de sua própria terra. Boaz destaca sua reputação positiva na comunidade e a maneira como ela deixou para trás sua terra natal e seus familiares em Moabe para permanecer com o povo de Noemi. Esse elogio não apenas reflete a admiração de Boaz por Ruth,
mas também sinaliza seu desejo de assumir a responsabilidade de redimi-la e garantir sua proteção e segurança. O elogio de Boaz é um momento importante na história de Ruth, pois destaca a importância da fidelidade e da devoção em meio a circunstâncias difíceis, conforme descrito em Ruth capítulo 2, versículos 11 e 12. Tudo quanto fizeste à tua sogra, desde que faleceu o teu marido, foi-me plenamente contado. Como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então Ruth se casou e teve um filho com Boaz, seu segundo marido. O nome do filho foi Obed, que se tornou o pai de Jessé e avô do rei Davi, o grande monarca de Israel. A linhagem de Ruth é uma parte essencial da genealogia de Jesus Cristo, de acordo com o Novo Testamento, como registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. A história de Ruth e seu filho Obed é frequentemente considerada uma demonstração da providência divina e do plano de Deus para trazer bênçãos e redenção por meio de linhagens aparentemente insignificantes. A jornada de Ruth começa em circunstâncias desafiadoras, enfrentando a adversidade sem seu marido e filhos. No entanto, sua história culmina com uma notável esperança para o futuro, revelando sua conexão com a linhagem de Jesus. O impacto de Ruth vai além de sua própria história, alcançando a linhagem do rei Davi, uma figura central na narrativa de Israel. Da linhagem de Davi, emerge Jesus, reconhecido como o Salvador do mundo. Portanto, a história de Ruth é verdadeiramente inspiradora, destacando a inclusão e a esperança para todos, independentemente de sua origem, como evidenciado na conexão significativa entre figuras notáveis da Bíblia.